falavam assim, de mitos sobre milho. Daí eu fiquei pensando, pô, mas geralmente eles falavam do mito dos animais, né? De outras plantas, e milho nada. Eu falei, comecei a perguntar, mas como é que surgiu o milho, né? Assim, tem alguma história sobre o milho? Eles falavam pra mim lá, enviar, né? Não sei não. O milho veio direto de Deus. Em Peru, deixou, e alguns guarani andavam no mato, viu aquele, achou bonito, assim, e começou a cuidar, e aí viu que era milho, né? Na verdade, não só o milho, amendoim, feijão, melancia, algumas outras sementes que usa para fazer colar, várias coisas que foram transmitidas dessa forma. Realmente não tem assim um mito que fale da origem do milho, né? Agora, o que era interessante, eu comecei, estudei um pouco os mitos, né, em BA, para entender isso, assim, porque eu também estranhei um pouco, falei, nossa, é tão importante, assim, todo o tempo, todo mundo fica falando que o milho é muito importante, né? Aqui também, saiu lá, falam, né, que o milho é como criança, tem que cuidar do mesmo jeito, né, para poder fazer levantar o milho, para poder fazer levantar a criança, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. E lá eles falavam, não, se a gente não tem milho guarani, a gente não consegue dar o nome para nossas crianças, então é muito importante, né, e não tinha. Mas aí tem a história dos primeiros, né, que eram irmãos, na verdade, no caso do Iá. O primeiro que deu origem ao mundo, ele estava na barriga da mãe dele e a mãe dele foi atrás do marido, enfim, ela não encontrou, né? Ele conversava, o filho que estava na barriga ia dando a direção para ela, mas aí, como ela foi ferroada lá por uma abelha, com algum desses bichinhos, ele brigou com a criança que estava na barriga e ele não deu mais a direção para ela, ela se perdeu, foi parar na casa dos ancestrais das onças, né? E aí foi devorada. Mas a onça velha, a mãe de todos lá, queria comer aquela criança que estava na barriga. Ela já não tinha dentes e a criança era carne mais molinha, então ela pediu para comer. E aí ela foi tentar preparar ele para comer. Então aí eu comecei a olhar assim que era interessante, que primeiro ela tentou preparar ele como se prepara carne, né? Tentou colocar no espeto, mas resbalava, não dava certo. Tentou assar ele na brasa, mas a brasa apagou, não conseguiu. E aí ela foi tratando ele como planta, né? Aí ela tentou pilar ele, como se faz com milho, né? Tentou pilar, não conseguiu também pilar, né? E aí resolveu criar mesmo, então, aquela criança, né? Criando como uma criança de estimação. E aí a leitura que eu fiz, na verdade, foi essa, que as pessoas, né, a gente sempre acha que o ser humano é mais parecido com o animal do que com o vegetal. Mas a minha leitura é que, nesse caso, o Zumbiá, a pessoa é mais parecida com o vegetal do que com o animal. Porque, no final, quando ela resolve pegar essa criança para adotar, o que ela fez? Pegou o menino e botou para secar no sol. Que é o que eles fazem na aldeia quando eles querem que a comida fique mais saborosa, com mais doce, né? Então bota a batata doce no sol, bota o menino no sol, né? Só se faz com vegetal isso. Então a minha leitura foi essa, que na verdade não tem a história do milho, mas o mito também está mostrando que gente e milho é uma coisa muito parecida. Por isso que tem essa relação, né? De ter o mesmo tipo de cuidado, de precisar de para poder dar um nome, precisa de ter um milho. Então, foi mais nessa direção que eu encontrei. Agora eles falam, não tem história. O milho começou assim. Os primeiros Guarani encontraram, né? Já